a vereadores e vereadoras, né? Foi uma excelente atividade. Então, eu quero pedir um pouquinho mais de paciência de quem está nos acompanhando, porque nós vamos, em breve, debater esse assunto que é muito importante e que é um dos pilares do nosso plano de governo, que é a geração de emprego, renda e o mundo do trabalho aqui em Passo Fundo. Então, um pouquinho mais de paciência para poder dar início aqui e começar essa atividade. Então, estou aqui autorizado a começar, então vamos iniciar. Então, boa tarde a todos nesse domingo. Muito obrigado pela presença de todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. Obrigado ao Iltomar, que é coordenador de formação do projeto Transformação, que trata das pautas ambientais, que são muito importantes para a cidade, para o nosso futuro e para o nosso meio ambiente. Muito boa tarde, Alexson, dirigente aqui do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Passo Fundo. Nós vamos falar muito hoje aqui sobre indústria, sobre o mundo do trabalho também. E muito obrigado a Cris pelas traduções aqui nas libras que nos ajudam a fazer a inclusão na nossa discussão. Nós estamos aqui dando sequência ao nosso plano de governo, que é um plano de governo que não está finalizado, que está em discussão, que está em debate. Então, todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook podem também escrever sugestões para o plano de governo na temática do emprego e da renda. Tá? Nós estamos fazendo um chamado que vocês participem, porque é dessa forma que nós queremos construir um plano de governo. Obviamente que existe um grupo que está por trás da formulação do plano de governo, coordenado pelo professor Paulo Carbonari, com a presença de muitas lideranças, especialmente técnicos, professores que estão estudando, que estão trabalhando, que estão formulando o plano de governo em diversas áreas, mas a tua participação é fundamental, né? E hoje nós vamos receber a contribuição do Tomar, vamos receber a contribuição do Alexson e vamos receber a tua contribuição que está nos acompanhando aí pelo Facebook, tá certo? Bom, para começar, eu e a Valquíria, a nossa aliança Passo Fundo no Coração, composta pelos partidos PCdoB, PT, Rede, Avante e PROS, nós estamos formulando o nosso plano de governo em cima de 5 pilares centrais. Quais são esses 5 pilares? O primeiro deles é o desenvolvimento econômico de Passo Fundo. Nós precisamos tomar mais medidas, mais ações para evoluir e avançar o desenvolvimento econômico da cidade. Segundo lugar, esse desenvolvimento econômico ele não pode ser apenas econômico, ele tem também que ser social, ambiental, cultural, educacional. Então, por isso, nós queremos gerar mais emprego e renda em Passo Fundo. Nós queremos que Passo Fundo tenha mais geração de emprego e renda para as pessoas. A terceira questão, nós temos um plano emergencial para enfrentar a Covid a partir do ano que vem. Esse plano prevê um conjunto de ações de saúde, de renda, de emprego, na área da educação, que nós estamos apresentando. Quarto lugar, a questão de uma cidade mais moderna, com mais ciência e tecnologia, uma cidade mais tecnológica, né? Então, é importante que a gente tenha também essa dimensão do crescimento da ciência e da tecnologia, né? E, por fim, em quinto lugar, nós queremos uma cidade mais humana, tá certo? O que é uma cidade mais humana? É uma cidade em que as pessoas têm seus direitos garantidos, as pessoas têm oportunidades, onde as pessoas têm, de fato, direito à cidade, direito a viver na cidade, a habitação, a emprego, a transporte público, a um conjunto de elementos que são os pressupostos básicos para que as pessoas tenham dignidade, começando por casa, trabalho, educação e saúde. Então, um pouco é esse, sistematizando aqui o nosso plano de governo composto por esses 5 pilares fundamentais, correto? Bom, entrando na questão do emprego e da renda aqui, então, que é o tema da nossa discussão de hoje. Nossa formulação, pessoal, ela dá conta de que nós temos que desenvolver mais economicamente a cidade. Se nós queremos que a prefeitura tenha mais recursos para fazer frente às suas despesas, né? Se nós queremos que a prefeitura tenha mais recursos para contratar mais
funcionários e apresentar mais serviços, né, para a sociedade, nós precisamos ter mais arrecadação de impostos pelo município. Para ter mais arrecadação de impostos pelo município, nós precisamos ter, de fato, mais indústria, mais empresas, mais desenvolvimento nas cidades. Então, por isso tudo, é que nós estamos apresentando uma proposta que dialoga muito com o desenvolvimento econômico da cidade. Porque para desenvolver as outras áreas, o social, o emprego, né, a educação, a saúde, a cidadania, a dignidade das pessoas, nós precisamos desenvolver economicamente a cidade. Nós precisamos ter um desenvolvimento econômico da cidade. Então, por tudo isso, nós vamos ter uma postura muito proativa em relação à questão da atração de investimentos para a cidade. Nós vamos trabalhar muito em cima disso, na busca de novos investimentos, de novos empreendimentos, no fortalecimento dos empreendimentos que existem aqui na cidade, de programas e projetos que existem aqui, e de setores aqui do município que podem render mais. Vou dar rapidamente 3 exemplos aqui. O setor têxtil de ele existe, ele tem força, ele pode crescer mais e pode prestar mais serviços e gerar mais emprego e renda aqui na cidade. O setor moveleiro de Passo Fundo, que já foi mais forte, caiu, agora retomou, nós podemos construir elementos aqui para ser um polo moveleiro do interior do Rio Grande do Sul. E terceiro lugar, o setor do gesso, né? Que é um setor que tem muita força, especialmente nos bairros mais populares, e que nós podemos alavancar mais ainda a produção dele. Então, veja, não se trata só de trazer investimentos novos, mas também de fortalecer os investimentos nos setores que nós temos aqui já. Outro setor que eu quero falar para vocês aqui, dividir com o Alexson, com o Tomar, é o setor do turismo. Quando eu me refiro a turismo, eu me refiro também a turismo de saúde. Nós temos que investir mais no turismo de saúde, porque Passo Fundo é uma cidade que tem alguns pilares: comércio, construção civil, educação, nível superior, saúde, né, com 3 hospitais importantes aqui que nós temos, fora um conjunto de clínicas especializadas, né, e exames especializados, agricultura, a indústria, que também está muito vinculada, Alexson, à agricultura. Se a gente for olhar, a nossa indústria está muito vinculada ao setor agrícola. Se for pegar aí, por exemplo, Semeato, Kuhn, Italac, né? Ambev, você veja que ela tem toda uma ligação com o setor da agricultura, a nossa indústria aqui na cidade. Né? Então, nós imaginamos, nós pensamos, nós formulamos que nós precisamos potencializar esse turismo que já está aqui pronto, que é o turismo de saúde e o turismo de eventos, que deixam muitos recursos aqui na cidade, no setor hoteleiro, no setor de bares e restaurantes, no setor cultural, que é um setor muito importante. Né? São setores muito importantes, tá certo? E eu quero falar para vocês um pouco sobre essa questão da necessidade que nós temos de fortalecer o emprego e a renda aqui em Passo Fundo pela nossa Universidade Popular, pela UP, que vai qualificar jovens, vai qualificar trabalhadores para o mercado de trabalho, preparar eles, e que vai ofertar também microcrédito para que as pessoas possam abrir seus pequenos negócios nos bairros, né? Negócios populares. Os bairros estão crescendo muito, estão se desenvolvendo. Tem lá a barbearia, tem lá a padaria, tem lá o pequeno mercado, tem lá o comércio, a lojinha. Quer dizer, as coisas estão acontecendo muito. Antigamente só aconteciam no centro. Quase não existia nada econômico nos bairros. Nós queremos que as pessoas tenham mais oportunidades para abrir seu pequeno negócio, né, para abrir sua pequena empresa com microcrédito oferecido pela prefeitura, com um acompanhamento técnico da nossa Universidade Popular, para que as pessoas possam saber como e onde investir esse recurso que vão ganhar da prefeitura, e esse microcrédito ele é rotativo. O cidadão recebe ele, paga de volta à prefeitura, que a prefeitura recebe de volta e investe em outro empreendimento aqui da cidade. São questões importantes para nós. Por fim, que eu já estou falando demais, né? Nós precisamos ver como é que nós agregamos mais valor para o pequeno agricultor aqui da nossa região, para que ele produza mais frutas,
mais verduras, mais alimentos orgânicos, para que ele tenha mais diversidade na produção agrícola e para que a prefeitura compre mais alimentos para a merenda escolar dos nossos agricultores aqui de Passo Fundo e da nossa região. Quando eu fui vice-prefeito aqui, o Tomar, nós chegamos a comprar 48% de alimentos da agricultura familiar. Hoje esse índice caiu para 30%. Então veja que nós temos um espaço para buscar crescer aqui na agricultura familiar, levando as feiras, levando os agricultores que produzem esses alimentos orgânicos, as frutas, as verduras, para os bairros para vender a sua produção. Nós temos onde crescer nesse setor, tá certo? E eu quero falar numa coisa muito importante, antes de passar a palavra para o Tomar, né? Nós queremos incentivar muito cooperativas e trabalhadores, também para produzir e para vender o seu produto, a sua produção, mas nós queremos debater como é que nós vamos aproveitar toda a cadeia produtiva da reciclagem. Isso é muito importante, o projeto de transformação tem já uma história, uma expertise, e nós queremos debater com vocês também, o Tomar, como é que nós valorizamos esse trabalhador que faz a reciclagem, que é o catador, porque ele ajuda, as pessoas não se dão conta disso, ele ajuda a prefeitura 4 vezes, né? 4 vezes, porque ele torna a cidade mais limpa, em primeiro lugar, ele ajuda a cuidar da cidade. Em segundo lugar, ele faz com que a prefeitura economize recursos, porque o recolhimento do lixo urbano ele cai, porque o reciclador, o catador está fazendo esse trabalho de reciclagem já na rua, e isso é menos lixo para ir para o caminhão. Em terceiro lugar, ele ajuda quando ele diminui o volume, o Tomar, do resíduo que vai lá para Vitor Grefe, para ir para lá, esse resíduo que vai lá para Vitor Grefe para ser aterrado lá. E em quarto lugar, né, a prefeitura paga menos para esse resíduo ser alocado lá no depósito da empresa que o destino final desse resíduo de lixo aí. Então, as pessoas não se dão conta, mas nós precisamos valorizar muito as cooperativas e os catadores individuais que fazem esse trabalho, que é um trabalho social que a prefeitura tem que valorizar muito esse trabalho feito pela reciclagem. Eu já falei um pouco demais, nós vamos criar um setor, bombar o setor de projetos da prefeitura, que hoje praticamente só faz projetos para o governo federal. Nós vamos fazer projetos para relações internacionais, vamos fazer projetos para editais de fundações internacionais, de tudo que a gente puder oportunizar para trazer recursos para gerar emprego e renda aqui em Passo Fundo, nós faremos. Vamos ter um setor de altíssimo nível, altíssima qualidade, será o setor mais técnico da prefeitura na nossa administração, comigo e com a Valquíria, para buscar muito recurso para poder valorizar muito o emprego e a renda aqui em Passo Fundo. Então, eu encerro aqui a minha primeira fala, que se estendeu um pouco demais, mas ela é importante para a gente poder apresentar as nossas ideias, para a gente poder apresentar aquilo que até onde a gente chegou. Nós vamos chegar mais longe, né? Vamos chegar um pouquinho mais longe, e eu quero passar a palavra para o amigo e o Tomar, que é o coordenador de formação do Projeto Transformação, para que ele também faça suas considerações iniciais. Então, obrigado, Juliano. Cumprimento a Alexa, a Cris, outras pessoas que estão acompanhando esse momento, que é bem importante. Agradeço essa iniciativa de estar fazendo essa conversa com pessoas que fazem parte de entidades, que têm trajetórias, que têm contribuições, que têm opiniões, que têm reflexões, inclusive, nesta temática tão relevante para a cidade e, sobretudo, nesse contexto eleitoral. Não sei quanto tempo eu tenho, Juliano, e qual é a ideia, assim, para a gente conversar, só para mim ter um presente um pouco, como é que vai funcionar? Né? Nós estamos batendo um papo aqui, Tomar. Não é uma palestra, é uma conversa. Então, fique à vontade, eu confio no teu bom senso. Tá bom. Então, primeiro, Juliano, demais, eu quero assim dizer da importância no geral que tem pensar uma plataforma de investimento focada no tema da geração de emprego e renda com essa perspectiva que você brevemente desenhou aqui, né?
Nós já temos bastante avançado reflexões do campo de pensar o desenvolvimento econômico numa linha de horizontalidade, não apenas de um modelo clássico, tradicional, vertical, que significa no investimento em grandes indústrias, que geram grandes concentrações de emprego, por um lado, mas também geram grande concentração da renda dentro do desenvolvimento de uma cidade. Isso, historicamente, sempre se atraiu muito no desenvolvimento das cidades nessa pauta de crescimento por conta de trazer indústrias com esse modelo, né? E esse modelo tem uma série de limites, né? Porque ele não é democrático, ele não é horizontal, ele não trabalha na produção de riquezas numa perspectiva que está posta desde as camadas mais populares. Eu acho que esse é um primeiro elemento que eu gostaria de destacar, dos vários elementos que você destacou na introdução e o que eu vou falar do ponto de vista da reciclagem. Eles estão postos nessa perspectiva de pensar um modelo de desenvolvimento econômico que gera emprego e renda, com produção de riqueza, com giro econômico desde camadas mais populares. Eu acho que isso é muito significativo. Que significa também pensar o processo de democratização da economia, que não está apenas só no campo político, mas também está no campo econômico. E esse é um longo debate a ser considerado desde a perspectiva de modelo de desenvolvimento, né? Um modelo que ele trabalha muito mais na perspectiva de inclusão, portanto, social e econômica, de grupos historicamente mais deixados à margem, ou então apenas partícipes como colaboradores e não como empreendedores. E aqui nós temos vários movimentos que apontam o quanto tem sido importante esses avanços, sobretudo depois do ano 2000, sobretudo no Brasil, quando nós tivemos esse investimento nas camadas populares, o quanto isso deu de suporte, deu de guinada no giro econômico das cidades e no sentido de também potencializar iniciativas de emprego e renda. Então, acho que uma primeira ideia fundamental é isso. Acho que está por detrás essa ideia de que a democracia no campo de desenvolvimento, ela não se dá apenas na ideia política, e ela também se dá na ideia econômica, e por aqui a gente poderia, só por isso, já trabalhar longamente esse modelo, que ele é fundamental nessa ideia, né? Segundo aspecto, Juliano, dizer que nós estamos num tempo em que nós tivemos bastante mudanças expressivas e significativas. E Passo Fundo tem uma potencialidade, uma oportunidade bem grande à sua frente no sentido da reciclagem, tá? Por quê? Porque, primeiro, nós temos assim, uma consonância com aquilo que foi introduzido no campo legal em âmbito nacional. A legislação e os incentivos no campo da reciclagem, eles não são de longa data, eles são bastante recentes, né? Os debates são de mais tempo, mas do ponto de vista de legislação, nós temos a partir de 2010 que começam essas definições mais certeiras, mais pontuais, mais normativas, e que dali para frente começam a criar um efeito cascata, não só no âmbito nacional, geral, eu diria, de governo, mas descendo para os estados e para os municípios de maneira mais especial, né? E Passo Fundo teve, assim, em sintonia com todos esses desdobramentos. Em 2012, eu lembro todas as discussões que foram feitas, as iniciativas já lançadas para a cidade, e dali para frente começou a avançar os desdobramentos em relação a isso, criando, inclusive, na sequência, depois, uma lei que introduziu o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, né? Então, Passo Fundo tem um plano, tem assim, uma perspectiva de metas a curto, médio e longo prazo pensadas nesse campo, portanto, tem aí já um elemento positivo. Passo Fundo tem cooperativas de reciclagem, que elas foram, em grande medida, assim, potencializadas pelo trabalho do Transformação, nesse sentido, colaborando de maneira direta nisso, né? E, portanto, tem, além dessas cooperativas, uma entidade que tem uma certa habilidade, competência. O Alexson mesmo sabe disso, porque trabalhou mesmo no Transformação também, lá nos anos iniciais dele, né? E que é uma coisa importante a considerar, porque eu estou fazendo um movimento agora
assim, em relação de contato com diversos grupos de cooperativas em âmbito de Estado e em âmbito nacional, e isso é raro você ter uma situação como essa de Passo Fundo. São raros os lugares em que você encontra uma entidade como o Projeto de Transformação dando um suporte expressivo, significativo para a organização, a articulação, a gestão, a formação, o conjunto de parcerias que ele abre para as cooperativas e também provocando o poder público nesse sentido. Então, nós temos uma lei que vem em âmbito nacional, também teve a sua cascata para o âmbito municipal, nós temos cooperativa de reciclagem estruturada, nós temos uma entidade que está aí colaborando nisso e, mais um outro elemento, nós temos um volume de resíduos expressivo na cidade, né? E como você bem destacou, o volume expressivo de resíduos tem custo, né? E um custo alto, né? Nós temos em torno de 150 a 160 toneladas de resíduo por dia, o que chega a 4,5 mil toneladas por mês, né? E isso, do ponto de vista do repete giro... para nós, Tomar, o volume. 150 a 160 toneladas por dia, no mês, gerando em torno de 4,5 mil toneladas, né? Isso em volume de quilos, se fala em milhões de quilos, né? E o montante de custo que tem nisso, ele é alto, nós sabemos disso, né? Para cada tonelada transportada só, você listou 4 itens, eu vou pegar só um item, porque os outros itens eu não tenho, inclusive, informações objetivas para dar, né? Mas, do ponto de vista do transporte desses resíduos até Vitor Greff, cada tonelada tem um custo de R$ 146 para ser transportada. Então, você imagina que nós geramos 150 a 160 por dia. Então, vamos fazer o giro disso, 4,5 mil toneladas, 4,5 mil toneladas por mês. Fazendo a conta disso, nós vamos chegar quase a 1 milhão de custo só para o transporte, né? Então, você vê que é um valor alto. Do ponto de vista do investimento para as cooperativas, nós temos um valor de R$ 53 mil por mês, né? É um valor baixíssimo, comparativamente ao que ele tem de gasto só no transporte, sem listar os outros elementos que eu tenho certeza que vai longe de 1 milhão, passa de 1 milhão, né? Então, o que nós temos provocado bastante, inclusive no contexto atual, é que esse tema tem uma relevância, tem uma importância, e a valorização, o incentivo às cooperativas de reciclagem, não é um incentivo que ele sobrecarrega o custo. Ele pode sobrecarregar num primeiro momento, obviamente, mas o que está em questão aqui é uma lógica, no caso das cooperativas, de investimento. Porque logo mais, o investimento que você vai fazer nessa frente, ele vai fazer diminuir aquilo que você está gastando na ponta, o que é custo na ponta. Portanto, se você faz mais investimento aqui, logicamente, numa gestão inteligente, você vai perceber que logo mais ele se compensa com esse retorno que as próprias cooperativas vão fazendo acontecer nesse movimento. Então, seria um investimento necessário, urgente e inteligente do ponto de vista de gestão. Por quê? Porque ele está vinculado diretamente com a dimensão da geração de emprego e renda, né? Porque uma vez que você potencializa e incentiva as cooperativas de reciclagem, nós vamos potencializar mais pessoas trabalhando dentro desses espaços. Hoje nós temos 4 grupos com uma determinação pelos contratos de, dentro deles, ter 90 cooperados, sendo 60 para a Recibela, que é o grupo maior que está no centro de triagem e transbordo, e os outros 3 grupos, que juntamente estão vinculados a 2 cooperativas formalmente, né? A Cotraempo e a Coama, sendo a Arevi vinculada formalmente à Cotraempo, né? Nós temos a previsão de mais 30 cooperados entre esses 3 grupos, 10 cada grupo. Então, nós chegamos a 90, né? Temos um potencial de avançar mais nesses grupos e temos um potencial de criar mais cooperativas na cidade de Passo Fundo. Por que que nós temos condições de avançar mais? Porque nós reciclamos simplesmente uma taxa ridícula em Passo Fundo. Porque nós reciclamos apenas no entorno de 3% no volume total, sendo que
Nas cooperativas, desse 3%, 2,1 e pouco é das cooperativas. O restante é de outras formas de iniciativas que tem na cidade de Passo Fundo, né? Então, as cooperativas colaboram com 2% da reciclagem. E elas têm um potencial de colaborar muito mais. E nós temos um volume de resíduos que dá essa possibilidade de acontecer isso. E nós temos um volume de catadores autônomos na rua crescente cada vez mais por conta dessa situação de contexto de desemprego, que força cada vez mais as pessoas a estar numa condição de fazer essa frente como uma frente de sustento. Então, nós temos pessoas fazendo esse movimento por si, ou por movimentos de terceiros, enfim, que estão vendo esse flanco como uma perspectiva de negócio, né? Então, nós temos vários elementos que eles oportunizam de maneira direta essa situação, né? Bom, esse é um primeiro elemento para abrir uma discussão do ponto de vista de oportunidades, que nós temos aí postas na mão, na mesa, para poder fazer discussões e, entre outros elementos que eu gostaria ainda de destacar, mas estou sentindo que tu quer reagir um pouco já a isso, né? Sim, sim. E o Tomar, eu quero te agradecer muitos dados que tu trouxe aqui para nós, são muito importantes, né? Especialmente esse dado brutal da geração de lixo diário em Passo Fundo de 150, 160 toneladas de lixo por dia, por dia. É isso que nós produzimos, todos nós, eu, o Tomar, o Alexson, a Cris, todo mundo que está aqui em Passo Fundo. Então, me parece que nós temos que trabalhar alguns valores aqui. O primeiro valor é a educação ambiental. Nós vamos construir um programa na cidade toda para as escolas municipais e num projeto de periferia para dar educação ambiental para a nossa população, para que a população aprenda elementos de como gerar menos lixo e como reciclar. Esse é um elemento. O elemento número 2 é a valorização das cooperativas, né? O valor investido pela prefeitura nas cooperativas ele é importante, mas ele ainda está muito baixo pelo retorno que nós podemos ter desse valor. E olhe bem, nós estamos gastando hoje 1 milhão para levar para Vitor Greff, que fica a 60 quilômetros aqui de Passo Fundo. Imagina quanto é que a gente gastava para levar para Minas do Leão, que fica a 300 quilômetros de Passo Fundo, que era para onde ia antes, lá para Minas do Leão, que fica a 300 quilômetros. Então já evoluímos, aproximando mais o destino final. Mas nós temos que evoluir muito mais. As pessoas têm que produzir menos resíduo, as pessoas têm que reciclar, as pessoas têm que reciclar em casa, porque quem recicla em casa vai lá para a estação de transbordo e facilita o trabalho da Recibela, que está trabalhando lá dentro, né? Eu concordo contigo, Tomar, tem muito catador que surgiu aí, individual, famílias que, por conta do desemprego, começaram a fazer isso como opção de renda e de vida. Nós precisamos melhorar as máquinas que essas cooperativas têm para poder trabalhar. Nós precisamos fazer com que as cooperativas possam vender diretamente para quem tem a indústria da reciclagem lá na ponta. Isso é muito importante, agrega muito valor. Nós temos que reciclar o óleo, a lata, a garrafa PET, o vidro, o ferro, quer dizer, o papel, o plástico, todos esses elementos que podem ser reciclados aí pelos catadores, pelas cooperativas. Então, esse é um compromisso e nós precisamos remunerar socialmente o trabalho feito pelo catador. Porque, eu repito, ele está ajudando a prefeitura 4 vezes e as pessoas não se dão conta disso. Esse cidadão que está com o carrinho na rua, que muitas vezes buzinam para ele, xingam ele, né? Essa turma que trabalha nos galpões com as cooperativas, eles estão fazendo um trabalho social inestimável para o nosso futuro. Então, eu quero te dizer que a tua primeira fala nos faz refletir muito mesmo sobre o nosso futuro e sobre o investimento que nós temos que fazer. Já avançou muita coisa, já o lixo vai aqui mais próximo, aqui para Vitor Greff, trouxe uma economia. Esse contrato para 90 recicladores nas 4 cooperativas já evoluiu, mas pode evoluir mais, né? Precisamos melhorar mais esse contrato aí. Também a questão do... Até pouco tempo atrás, a estação de transbordo lá estava fechada, né? Lacrada pela FEPAM. Então, tem evoluções, mas precisamos evoluir mais. Precisamos avançar mais e eu concordo contigo. Eu vou agora passar a palavra para o Alexson, mas vou fazer aqui algumas considerações, Alexson, para ti. Né? Primeiro, nós
achamos que não há contradição entre investir em pequenos negócios, em cooperativas, investir em microcrédito, investir em agricultura orgânica, investir brutalmente em reciclagem. Por exemplo, dialogando contigo e com o Tomar, né? Vamos pegar o setor da indústria, Alex. Vamos pegar o setor da indústria e dialogar com reciclagem. A indústria, para reciclar, tem que mandar o resíduo dela para Chapecó Cetric, que é uma empresa que presta um bom serviço, mas fica lá em Santa Catarina. Então, quando a indústria e o mecânico, desde o cara que tem uma pequena mecânica, uma pequena oficina mecânica, até a principal indústria de Passo Fundo, todo o resíduo dessa indústria é recolhido e é entregue para uma estação de transbordo de Passo Fundo que leva até a Cetric. Você imagina a gente poder reciclar isso aqui em Passo Fundo? O que ia trazer de emprego, de impostos, de renda e também de economia para a indústria do Tomar e para o pequeno mecânico, que não ia precisar pagar esse transbordo. Quem paga é o particular, nesse caso, não é a prefeitura. É o empreendedor particular, é o individual que está pagando o pequeno mecânico e a indústria de Passo Fundo. Então, esse elemento da reciclagem também dialoga com a indústria, Alex. Eu queria ouvir uma opinião tua sobre isso e queria ouvir uma opinião tua sobre a questão do desenvolvimento. Como é que tu enxerga esse potencial que o Passo Fundo tem na indústria, que em momentos já foi mais forte, em momentos ele decai, depois ele sobe de novo. Como é que nós podemos manter uma estabilidade para que a nossa indústria possa se equilibrar com o comércio, com a saúde, com a educação, com a construção civil e com a agricultura? Como é que nós podemos, na tua opinião, fortalecer a indústria para que ela gere mais emprego e empregue uma massa maior de trabalhadores? E a terceira questão, como é que nós podemos agregar ciência e tecnologia a isso aí? Nós queremos crescimento econômico com ciência e tecnologia agregando valor e reciclando as coisas aqui em Passo Fundo. Alexson, por favor, suas considerações iniciais. Boa tarde a todos e todas. Satisfação poder conversar com vocês, cumprimentar os presentes na mesa aqui e também a toda a companheirada que está nos acompanhando. Você sabe, Juliano, que as coisas elas caminham bastante próximas, né? E talvez a gente trabalhando um pouquinho em uma ordem diferente da proposta, mas o primeiro aspecto que eu imagino que a gente precisa tratar do ponto de vista do desenvolvimento local é a gente conseguir igualar as empresas, né, o setor da indústria, na perspectiva de que o cumprimento, né, dos requisitos de licenciamento, por exemplo, devem estar vinculados, né, à destinação correta dos resíduos gerados pela atividade econômica. Nós, Passo Fundo, ele é basicamente a indústria, né, e falo pelo ramo metalúrgico, né, veículos e peças, né, o setor da construção civil, né, aí o tema das esquadrias, o tema dos componentes, né, usinagem, e também muito forte o tema da fabricação de máquinas e equipamentos, e aqui já fazendo gancho também com o tema da reciclagem, por exemplo. E o setor de máquinas agrícolas. Então, esses três setores que balizam a indústria. Então, quando que a gente fala no desenvolvimento local, o primeiro aspecto que me parece, né, é que a gente coloca numa condição desigual o empreendedor que paga a Cetric para levar o rejeito até Chapecó e dar a correta destinação. E a gente mede com a mesma régua também aquele empreendedor que não licencia a atividade que desenvolve e que dá a destinação inadequada, né? E, portanto, não está na conta das 160 toneladas por dia, né? Então, o primeiro aspecto que nós precisamos avançar, porque aqui tem um elemento fundamental para o emprego, para o desenvolvimento, que é o fato ambiental do trabalho, né? Aquele empreendimento que não está devidamente licenciado, ele também oferece um ambiente precário de saúde para o trabalhador, né? Falo aqui para o trabalhador metalúrgico, mas em todos os setores, né, você vai ter presente um ambiente inadequado de trabalho. E aí, nós, nessa perspectiva de você trabalhar do ponto de vista de ativo, né, da gestão municipal, induzir
o desenvolvimento e também criar as condições para que você tenha na perspectiva da concorrência, né, isso é um assunto patronal, mas do ponto de vista da concorrência, de que é a troca de óleo na mecânica do Zé, ela tem o mesmo destino do rejeito que na mecânica do Pedro, né, e não de que daqui a pouquinho a gente tem a destinação inadequada, por exemplo. Então, esse é um dos aspectos. O tema da tecnologia, né, e aí... Só me permite, então, Alex, desculpa te interromper. Claro. Então, tem a ver com o papel de fiscalização da prefeitura, né? Quer dizer, a prefeitura, além de poder incentivar que alguém monte aqui, seja por cooperativa, seja pela iniciativa privada, uma estação de tratamento desse resíduo industrial aqui na nossa cidade, nós temos ainda que fiscalizar quem realmente está dentro das normas e quem não está. É isso, né, que é a tua sugestão. E aí, eu sou dirigente sindical dos trabalhadores metalúrgicos, e, portanto, o tema da questão ambiental do trabalho, né, o tema das vigilâncias, né, o tema da fiscalização, por exemplo, do setor de alvarás, né, o tema da fiscalização sanitária, o tema da fiscalização do trabalho. Nós estamos no município, por exemplo, que fechou o Sereste no último ciclo, e, portanto, essa resposta tem que ser muito dura do ponto de vista de você estruturar a fiscalização para que você tenha, de fato, né, uma atuação do ponto de vista do desenvolvimento local responsável, né, e é o município quem deve induzir nessa perspectiva. Então, do ponto de vista da perspectiva de desenvolvimento econômico, o projeto, né, é o nosso projeto que vai determinar as áreas. Por exemplo, nós podemos incentivar o setor da reciclagem, enfim, da destinação final de resíduos, a empreender aqui em Passo Fundo. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos também fazer com que os empreendimentos tenham responsabilidade social e ambiental nessa perspectiva. Então, num primeiro momento, a indução do desenvolvimento, ela deve trabalhar nesse âmbito. E aqui tem um tema essencial, que é o seguinte: quando que a prefeitura vai dar lá um cantinho de terreno para o empreendimento, é casado o tema da responsabilidade social e ambiental, ou seja, o incentivo fiscal ele tem que vir casado com também aquela perspectiva da responsabilidade ambiental, mas também com a responsabilidade com o trabalhador. Não dá para nós imaginar que daqui a pouquinho bate o cadeado, amanhece o dia e os trabalhadores estão sem eira e nem beira. Então isso tem que ser casado, vai ter incentivo fiscal por 10 anos, se respeitar trabalhador, se der dignidade. A gente tira o sustento do suor do próprio rosto, mas ao mesmo tempo também tem que ter seriedade nessa perspectiva. Então, a indução do desenvolvimento por parte do município, ela deve estar casada, sim, né, também ao respeito, né, com o impacto social do empreendimento. Então, nessa perspectiva, digamos assim, do ponto de vista da indústria, né. O segundo aspecto, no ponto de vista da tecnologia, enquanto que o professor e o Tomar estavam falando, eu já estava fazendo a conta aqui que o catador que coletou 1 tonelada de reciclagem, ele já tem um crédito com a prefeitura de R$140, né? E é tarde, né? É tarde, prefeito Juliano, para nós começar a remunerar esses trabalhadores pelo trabalho que eles fazem, e de uma forma direta, né? Então, de a gente poder organizar, e aí a tecnologia, o desenvolvimento da indústria, né? Veja bem, nós estamos frente à indústria 4.0, já tem ferramentas, máquinas e equipamentos na reciclagem que ela torna o trabalho, de certa forma, mais simplificado, né? Menos insalubre, sendo mais direto, né? Então, é tempo do investimento alcançar essas tecnologias. Por exemplo, o absurdo de um trabalhador ter que matar no peito um carrinho com 200 ou 300 quilos de papel carregado, é inaceitável para 2020. Então, nós temos aqui, por exemplo, a indústria local, que já desenvolveu. Se nós vamos olhar há poucos anos atrás, a Bandeirante, por exemplo, fez todo o processo
das esteiras, da triagem do nosso aterro, né? Foi a Bandeirante, uma empresa daqui que consolidou aquele primeiro modelo. E, portanto, nós temos capacidade técnica de resolver esse tema com, digamos assim, os recursos locais, né? De qualificar esse processo e tornar ele mais eficiente, ampliar dos 2% ou 3% que hoje as cooperativas processam para muito mais. E do ponto de vista da indústria metalúrgica, isso é possível e com muita tranquilidade, e o investimento não é um investimento alto, né? Então, do ponto de vista da relação, né, da metalurgia, né, com o tema. E, por último, o tema da tecnologia, em vários locais do mundo nós temos iniciativas que já conseguem trabalhar e respeitar a pessoa que separa o resíduo, por exemplo. Passo Fundo comete um erro brutal aqui, quando que incentiva o indivíduo a separar o material, né? Mas ele tem uma destinação comum, né? Tem uma destinação comum, ou seja, ainda não é um procedimento de parte do poder público que é sério, e a tecnologia, ela pode alcançar isso a curto prazo, né? E nesta relação, aqui nós temos 2 aspectos que são fundamentais. O primeiro deles é o tema do impacto ambiental disso, e o segundo deles que é a questão ambiental do trabalho, né? Nós estamos falando da indústria, né, que é um ambiente insalubre em todos os seus aspectos, em todas as partes da sua cadeia, e nós estamos falando também da reciclagem, que nós acabamos submetendo os trabalhadores a um ambiente que é um ambiente insalubre. Então, nós precisamos qualificar esse processo, porque é tempo de fazer isso e o ciclo tem que ser curto. A associação desses 2 setores, né, ela já tem iniciativas consolidadas que nos dão um avanço significativo. Nós precisamos lembrar que a cadeia binacional do PET está sendo discutida há vários anos, e a gente não efetiva ela. E é preciso botar o gancho. E se o poder público não tem culhão para tomar a decisão e realizar o processo, ele não sai. Então, prefeito Juliano, aqui é botar o sino no gato, tá? É fazer o procedimento. Nós derretemos ferro o quanto que for preciso para efetivar a qualificação da estrutura. Agora é preciso que a gente consiga reunir os setores e induzir isso. E é o poder público responsável. Muito bem. Muito obrigado pelas suas considerações, Alex, que tu nos traz aí, reforçando o papel fiscalizador da prefeitura, né? Nós não podemos cobrar um imposto de uma empresa que faz tudo direitinho e a outra que sonega e que não faz, que não cumpre as normas, e os dois estão competindo entre si aqui na cidade. As regras têm que ser para todos, têm que ser observadas para todos. E essa tua ideia da prefeitura doar terrenos mediante um contrato social e ambiental também é muito importante e necessária de ser construída, de ser lembrada essa contrapartida social. Eu queria só te perguntar aqui, e o Tomar, na tua opinião, aqui é uma pergunta do Jair também aqui, nós podemos utilizar melhor esse lixo orgânico aqui em Passo Fundo, que praticamente vai todo lá para Vitor Greff? Qual é a tua perspectiva de utilização disso, como, por exemplo, para adubo, fertilizantes, outras utilidades aqui na agricultura nossa, né? O que vocês têm formulado sobre isso, sobre essa questão? E eu aproveito aqui para te perguntar, quanto, na tua opinião, nós podemos avançar em percentual em 4 anos aí na questão da reciclagem? Esses 3%, nós podemos chegar a quanto por cento? Por favor. Bom, veja bem, sobre a pergunta que o Jair faz no tema do orgânico, né? Nós temos um estrangulamento, um gargalo grande a resolver em Passo Fundo, que é avançar ainda no capítulo do resíduo reciclável. Ele está muito baixo, nós temos uma situação bastante delicada, né? E é o vetor
que vai puxando todo o conjunto dessa cadeia de trabalhar com os resíduos, né? Sobre o orgânico, nós temos praticamente nada em Passo Fundo do ponto de vista de investimento público. Tem agora em tramitação um edital que está com esse tema na agenda, mas um tema assim de começar a pensar, sensibilizar um pouco, ver iniciativas possíveis nisso, né? Tem uma outra iniciativa de pessoa isolada, de indivíduo que faz isso, mas sem nenhum incentivo da parte do município. Então, eu diria, nós estamos muito atrasados desse ponto de vista, e o potencial é grande. E a gente vem conversando até um pouco sobre essa questão nas cooperativas, mas nós não temos pernas e condições para resolver isso, porque nós temos o outro problema ainda que está na nossa porta e incomodando bastante, que é uma cidade que produz muito resíduo, mas que para as cooperativas ele chega num limite bastante inferior, num volume muito baixo ainda, e que impacta na renda. Nós estamos com uma transformação gastando um tempo exorbitante para fazer com que se aumente o volume de resíduos nas cooperativas para poder ter elevação da renda. Então, vê, nós estamos patinando numa situação ainda que já deveria estar por resolvida e que dará as condições de poder avançar num conjunto maior, que entra, inclusive, o orgânico, né? Mas esse é um desafio grande, né? E sobre isso, Juliano, veja bem, isso que o Alexson coloca, nós temos todos já uma competência no município ao criar toda a infraestrutura. O município, inclusive, investiu em algumas frentes importantes, a última dela, inclusive, lá no Centro de Triagem e Transbordo, com uma nova esteira. Mas nós temos uma dificuldade imensa. Porque a dificuldade se dá no seguinte sentido: se tu vais na Aricibela e tu acompanha uma semana o que cai de resíduo lá, você vai ficar apavorado. Por quê? 95% do que cai na Aricibela é orgânico. O trabalho do cooperado para poder fazer a seleção, da triagem, para poder gerar o produto, que é o movimento de comercialização e que vai gerar a renda dele, é hercúleo, é gigantesco, é um desafio imenso, né? Então, nós temos que avançar assim ligeiramente, a passos largos e urgentes nesse sentido. As demais cooperativas, nós temos uma dificuldade imensa de ter volume de resíduo. Por quê? Porque a partir desses movimentos de incentivo por meio de leis nacionais, né, o olho sobre o resíduo mudou bastante. De 2015, 2016 em diante, quando começa a se introduzir o tema da política da logística reversa de maneira mais efetiva, então nós temos o olho bastante forte das grandes iniciativas privadas. E Passo Fundo não prestou atenção de maneira mais contundente nesse aspecto, no avanço e no volume que teve esse movimento da iniciativa privada. E hoje se expandiu bastante. A consequência disso é que o resíduo, virando um produto, virando um item do mercado, portanto, o volume de busca por ele já está posta, e a consequência imediata é o volume baixo para as cooperativas. Então, nós estamos fazendo um movimento gigantesco para poder captar resíduo, para poder dar a condição de manutenção e continuidade das cooperativas. O que é duro, Juliano, é você ouvir hoje dos cooperados de que, por conta do auxílio emergencial e mais o auxílio emergencial que eles estão recebendo do governo federal, e mais o que eles estão tendo de rendimento, eles estão conseguindo colocar as contas fixas em dia, que é pagamento de água, pagamento de luz, pagamento de aluguel, alguns deles têm. Então, é um trabalho assim, desanimador para eles e desafiador para nós, né? E a gente já pautou várias vezes esse assunto de que o tema da inclusão social e econômica não pode ser um enunciado que está na lei, mas que não tem efetividade, que não está presente na vida das pessoas. O volume de média de renda dos cooperados hoje, e nos últimos 2 anos também, ele fica na média de meio salário mínimo. Então, meio salário mínimo, do ponto de vista da legislação da filantropia nacional, é o nível de pessoa carente. E a pergunta que a gente já fez na mesa, inclusive do poder público, que tipo fazer inclusão social e econômica com pessoas que estão numa faixa de renda que se considera como pessoas carentes? Não é.
é apenas um movimento inicial, ele tem que ser mais arrojado nesse sentido, tem que ser mais audacioso nesse sentido. E um elemento que eu acho assim bem importante destacar, que vai puxar, inclusive, essa perspectiva de pensar no percentual de aumento, é o município, e aí o gestor futuro, incentivar e ser ousado na busca, e por isso a importância de ter uma comissão, um departamento, um programa do gestor que olhe para essa busca de projetos e tudo mais, porque é lamentável que Passo Fundo ainda não tenha nenhuma indústria que faça o processamento do resíduo. E você olha municípios pequenos da região que tem. Marau tem, Paraí tem, Santa Catarina, vários municípios pequenos têm, e aqui em Passo Fundo, com um porte desse, nós não temos. Então, além de gerar volume de emprego e renda por conta desses espaços de indústria, nós temos o quê para o tema da reciclagem, se você tem uma indústria aqui? Você agrega mais valor ao resíduo. Ele passa a ser um patamar de venda para o cooperado, que tem um volume no final do mês bem mais elevado. Hoje nós temos que vender para atravessadores, nós não temos uma ponte direta com a indústria por um conjunto de razões que a gente vem avançando em estudos e pontes para poder fazer avançar isso. Agora, se nós tivéssemos uma indústria aqui, nós já venderíamos direto para a indústria aqui, agregaria muito mais valor, geraria outros empregos no entorno daquela indústria, e eu acho que aqui a gente tem que ser ousado. Nós temos um volume grande de resíduos para criar indústria de vários tipos, não só na área têxtil, né? Mas no conjunto que tem hoje de tecnologias que se apresentam já de aproveitamento dessa matéria-prima para reutilização em várias frentes. Então, eu diria, são elementos que eles vão dando cabo para pensar uma cadeia produtiva mais ampla. Então, se a gente tem isso, Juliano, casado com essa perspectiva de incentivo maior para as cooperativas, eu não tenho dúvida que Passo Fundo tem condições de dobrar o percentual de reciclagem nos 4 anos. É simples para fazer essa dobra. E acredito que nós temos muito mais do que 3% hoje, considerando o volume de catadores na rua. Só que essa forma de informalidade, de terceirização que essas pessoas estão submetidas, sofrimento, condição de vida desumana, né? A gente tem que criar as condições de ter incentivo por meio de criação de cooperativas, dando um suporte de trabalho mais qualificado, com uma estabilidade melhor, com uma atenção assistencial, com uma atenção formativa, com uma atenção de troca de experiências com outros grupos de cooperativas, tornando-os cidadãos que têm participação mais efetiva nos rumos da cidade, não apenas no campo de buscar isso como sobreviventes para garantir a sua sobrevivência e ainda assim ser pontes de lucro para várias empresas e atravessadores que nós temos usando de muitas dessas pessoas que vivem numa situação desumana como eu destaquei. Então, para a gente avançar no percentual de aumento, nós temos que resolver uma série de aspectos que estão dentro das condições. E Passo Fundo tem condições, tem oportunidade na sua frente, na sua mão, né? Eu destaquei no primeiro momento da fala, né? E eu acho que não tenho dúvida que para dobrar esse percentual é um movimento fácil de fazer, se isso passa a ser um tema de fato prioridade e agenda fundamental nesse movimento de pensar a geração de emprego e renda. Então, por aí, eu acho que a gente tem uma série de elementos e, volto a dizer, o tema do orgânico é um outro capítulo de grande expansão, com um grande volume de investimento em tecnologia, em pesquisas, em estudos, de transformar não só em adubo, mas um conjunto de outros aspectos que tem por dentro do orgânico, né? Essa produção de energia, produção de gás, produção de outras frentes que nós temos por meio do orgânico. Então, eu diria, nós temos várias oportunidades, nós temos instituições de ensino, é uma cidade de referência em saúde, em educação, como você destacou, mas em que nós provocamos pouco para avançar nessa perspectiva de trazer tecnologias inovadoras aliadas à geração de emprego e renda por meio deste viés. Eu acho que aqui, selar parcerias com essas instituições e provocar para isso seria um passo inteligente, urgente e fundamental para o avançar na dimensão da geração de emprego e renda.
Muito legal a tua fala, Tomar, muito boa, muito positiva. Eu sou um entusiasta, me entusiasmo com esse desafio da gente ter toda a cadeia produtiva da reciclagem aqui em Passo Fundo, o máximo possível. O que nós não podemos ter aqui é um aterro, né? O velho aterro, aquele nós não temos condição de ter mais, porque a cidade não comporta, pelo seu território, pela sua geografia, pelos seus rios, né, pelos seus banhados, pela proteção do meio ambiente, não comporta, né? Então, o Vitor Greff construiu essa estrutura, bom, vai para lá, vai para outro lugar, aí quem vai dizer são os contratos, os editais, etc., que serão abertos. Agora, nós podemos reciclar muito mais. Nós podemos ter aqui a indústria que recicla o vidro, a indústria que recicla o ferro, a indústria que recicla a lata, a indústria que recicla isso que o Alexson falou, da cadeia PET. Nós podemos ter aqui o papel sendo reciclado. Isso vai agregar muito valor para as cooperativas, para os catadores individuais, vai eliminar o atravessador, que é muito importante, e vai fazer com que nós tenhamos mais emprego, mais renda, mais impostos aqui na cidade. Então, eu sou entusiasta da gente tornar Passo Fundo esse exemplo, esse modelo. Eu acredito muito nisso. Nós vamos ter condições de atrair todos esses setores para cá. O pneu também nós queremos de falar, né? A questão do pneu, etc. Agora, eu queria perguntar para o Alexson, né? Vamos fazer mais uma rodada e depois nós vamos fazer as considerações finais de vocês dois, mas eu queria ouvir o Alexson. Alexson, repete para nós aí quais são os grandes setores da indústria de Passo Fundo. Você falou em 3 linhas da nossa indústria, assim, de um modo geral. E como é que você enxerga a possibilidade, Alexson, dessa indústria evoluir, dessa indústria crescer, dessa indústria avançar? Como é que você acha que o poder público poder trabalhar para a atração, fortalecimento da nossa indústria local? Alexson. Os três principais setores, né, e como eu disse antes, a gente fala pela categoria que a gente representa, né, o tema dos veículos e peças, né, então aqui, por exemplo, o tema das concessionárias, peças de recomposição, enfim, de reposição, o tema da construção civil, né. Pode citar exemplos, viu, Alexson? Pode citar exemplos para as pessoas saberem também. É importante as pessoas também associarem isso. Quem é que produz? Dá exemplos, não tem problema. Você vai pegar, por exemplo, no setor de veículos e peças, nós temos a concentração, né, das concessionárias, das revendas, enfim, as mecânicas autorizadas, né? E aí você vai pegar, por exemplo, o setor de caminhões, né? Vai pegar a Scania, vai pegar a Iveco e assim por diante, né? A Veisa, que é tradicional. No tema da construção civil, tá? Aí você vai pegar o tema das esquadrias, né? A porta, a grade, né? Então, nessa perspectiva, o tema de componentes e máquinas, né? Máquinas e equipamentos, você vai pegar, por exemplo, o tema da IC Boscardin, né? Ela vai fazer componentes que são produzidos aqui, que distribui para várias indústrias, tanto local quanto no estado e fora dele, né? E aí tem a tradicional indústria de máquinas agrícolas, né? Que você vai pegar, por exemplo, a Kuhn, vai pegar a própria Semeato e assim por diante, né? Embora o contexto da Semeato, e aqui a gente tem que fazer um parênteses, né? Que a gente tem um emprego que ele não configura o emprego, aquilo ali é qualquer outra coisa. Por quê? Porque perdeu-se o interesse no negócio e agora se precariza a condição do trabalhador. Então, é uma tragédia aquilo que a gente assiste na Semeato, né? E a plantadeira, né, quando vende, ela vende com o mesmo preço como se fosse que respeitava o trabalhador. Então, tem esse parênteses a gente fazer aí no tema da indústria de máquinas agrícolas a nível local aqui. Então, são esses os principais setores. Olha só, do ponto de vista da indústria metalúrgica, né, a gente que costuma olhar para as coisas e a gente olha muito com a lente que a gente tem, né? Então, por exemplo, quando que a gente passa numa esquina que tem uma boca de lobo e você vê que aquele troço ali tá daquele jeito, né? E saber que com um pouquinho de material e uma determinação do poder público se poderia fazer, substituir por uma alternativa
que seria ambientalmente correta e com um custo muito mais barato, né? Por exemplo, sistemas de proteção aí para que o lixo, né? O lixo que está nas vias não vá para os rios, enfim, para o sistema pluvial. Então, com pouco recurso se pode resolver isso, né? Mas basta que o poder público induza essa discussão e dê a devida relevância. Quando que a gente olha, por exemplo, o tema das paradas de ônibus, né? Tem duas características, porque para o trabalhador metalúrgico, por exemplo, que sai da São José para ir lá na Exata, por exemplo, né? É impossível você ir com transporte público, né? Mas, além disso, por exemplo, as paradas de ônibus, nossa, aqui a indústria metalúrgica poderia contribuir e contribui muito, se fosse ser feita uma discussão de a gente modernizar, atualizar essa discussão. O próprio tema, né, nas estruturas públicas, né, escola, o tema da acessibilidade, né, o tema dos próprios elevadores de acessibilidade, se nós for olhar nos prédios públicos, nas obras públicas, então tem um conjunto de setores que pode ser fomentado, que a gente imagina que possa ser trabalhado. Mas, do ponto de vista dos trabalhadores metalúrgicos, nós temos uma lacuna aqui, que é o tema da própria fiscalização ambiental do trabalho. Hoje, a grande discussão, né, a gente considera que o poder público deve dirigir o desenvolvimento do município, e é preciso a gente discutir, por exemplo, tem determinadas indústrias que está em uma condição precária, né, no ambiente urbano, o tema do ruído, né, o tema dos impactos, os próprios resíduos em regiões que são regiões de moradia, né, e que o poder público precisa tratar disso e dar alternativas, né, para que essas empresas possam se desenvolver, enfim, nos espaços devidos. Mas um dos principais limitadores que nós temos enquanto classe trabalhadora é o tema da fiscalização. Passo Fundo é um município bastante diverso, ele tem, embora dispersa, a indústria, né, onde o trabalhador de Passo Fundo trabalha, ela é bastante dispersa, e essa dispersão acaba que torna precária, né, torna precário o ambiente, né, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista ambiental, e esse é o principal gargalo enquanto classe trabalhadora. O tema de induzir o desenvolvimento, nós compreendemos que isso é um dever do município, né, tem que dirigir esse tema, mas, enquanto entidade de classe, a nossa leitura ela é principalmente nesses gargalos que nós temos, que quando que a gente gera emprego, se gera emprego de qualidade, né? Não é a gente diz, bom, eu te assino a carteira, mas o chicote está atrás da porta, né? Então, nós temos que ter essa clareza do papel também, né? E aqui, o tema das vigilâncias, né? O tema das fiscalizações, para que a gente consiga também qualificar esse tema. Nós falava agora há pouco, por exemplo, do setor de reciclagem, né? Esse é um setor que, do ponto de vista sanitário, ele precisa ter uma atenção para a gente qualificar essa discussão. Então, de modo geral, os empreendimentos que trabalham nessa perspectiva, eles têm um impacto ambiental significativo e que precisa ser dado o devido tratamento. Então, nós temos a leitura que, por exemplo, quando você pensa em colocar uma indústria lá no distrito industrial, no Valinho, né, ou você coloca o transporte à disposição, ou você larga o trabalhador 1 hora e bico dentro do ônibus, né? Então, o impacto social dessa falta de estrutura para o trabalhador, né, muitas vezes faz com que ele opte entre uma situação e outra. Então, nessa perspectiva, que nós precisamos conduzir, dirigir o processo para que os empregos, de fato, sejam empregos de qualidade e que dê a condição para o trabalhador, para que ele não faça 8 horas lá e mais 2 e bico dentro do ônibus. Muito bem, muito boa a tua intervenção. Essa é uma outra pauta que nos preocupa muito, que é a pauta da mobilidade urbana, que nós vamos tratar
logo mais uma live aqui também, mas eu acho que a discussão aqui foi muito boa. Eu saio daqui cheio de desafios e formulações e as ideias que vocês deram. Gostei muito de conversar com vocês dois, saio daqui com a cabeça mais aberta, mais arejada e buscando formular e pensar mais. E a nossa equipe de plano de governo está todo mundo vendo a live aí, já anotando, já preenchendo, já formulando, já está virando ideias aqui também. Então, nós estamos já trabalhando nas duas pontas, né? Então, o que vocês falaram aí realmente são coisas importantes. Eu quero agradecer vocês dois, quero dizer, o Tomar, que eu me empolgo muito, 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 muito com essa pauta da gente desenvolver essa indústria do meio ambiente aí, sabe? De geração de renda, geração de emprego, mas também de valorização das cooperativas, dos catadores. Acho que nós temos que trabalhar muito essa questão aí, fato, né? E eu queria ouvir as considerações finais de vocês dois, se pudesse ser breve, porque nós já extrapolamos o nosso tempo em 20 minutos. Muito bem. Mais uma vez, parabenizar pela iniciativa de escuta. Eu acho que isso é muito positivo, qualifica muitos processos, não é? Porque a gente ouve pessoas que têm alguma contribuição e relevância pela atuação, pelas reflexões, pelos estudos, enfim, né? Pelas parcerias que vem construindo. Eu acho que isso é positivo. Eu quero dizer, assim, para concluir um pouco, de que nós temos uma grande oportunidade, como eu destaquei na nossa fala. Mas as oportunidades, elas têm que ser visíveis para quem está do ponto de vista da atuação da gestão. Porque cavalo encilhado, quer dizer, ele está posto, se você não monta, alguém monta e vai nesse movimento aí. E nisso, quando se trata de geração de emprego e renda, quando se trata de ampliação do círculo econômico, não dá para demorar muito nesses elementos. E a oportunidade, ela já bateu na porta, ela ainda está posta, mas eu diria, nós estamos com um estrangulamento e um gargalo para resolver em Passo Fundo, que é esse tema do quanto se debruçou o olho interesseiro em torno ao resíduo, né? Não dá para deixar que as coisas vão se resolvendo por si, e eu acho que esse é um movimento que a gente sentiu muito nos últimos tempos. É uma oportunidade grande, você tem grandes incentivos, você tem grandes leis vocacionadas a isso, mas tem que ser ousado, arrojado, com políticas claras, com programas claros, continuados, permanentes, sistemáticos, para que não gire uma situação de que a gente tem que fazer enfrentamentos de ordens, no sentido de que parece que temos que disputar um osso, no sentido de garantir a sobrevivência de todos, mas num espírito quase que instintivo de animalidade do que de civilidade, de inteligência e de boa perspectiva de avanço nesse sentido. E a gente está sentindo um pouco esse cenário, entende? E é muito ruim você ter que viver numa situação desse tipo, porque neste movimento, aquilo que eu dizia antes, no modelo clássico de economia, os que têm maior poder aquisitivo e maior potencial, eles vão derrubar. E vão derrubar as cooperativas, vão derrubar esses pequenos catadores que estão na rua, ou vão continuar trabalhando numa lógica que eu vou chamar aqui de terceirizada, para não chamar outro termo, né? Sofrendo muito com uma condição quando ela poderia ser muito diferente e de maneira mais qualificada. Então, acho que, assim, para elemento final, dizer o seguinte: tem que ser ousado nesse sentido, tem que provocar, tem que criar normas, regras, leis, movimentos de discussões, de parcerias, e eu acho que, nesse sentido, tem que avançar de maneira fundamental para fazer aquele movimento que você abriu a fala aqui, para garantir um processo de geração de emprego e renda, pensando o movimento econômico mais em escala horizontal e, inclusive, democrática, né? Eu acho que isso é muito positivo. E eu acho que a gente está num contexto, assim, dos grandes avanços que estão por dentro da sustentabilidade ambiental já estão postos, a melhoria de saúde pública que isso implica no conjunto que vem por detrás de todo esse movimento e junto com esse movimento, e a necessidade de estar fazendo esse processo continuamente acontecer no plano da cultura, no plano da educação, no plano da formação. Não é um tema de um dia, não é um tema de uma hora, é um tema de um processo permanente e continuado, e agradeço a oportunidade. Tá bom. E o Tomar, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero te agradecer muito aqui por tu ter dedicado o teu tempo conosco, né? E as tuas ideias, a tua formulação.
E eu quero convidar você a contribuir aqui no nosso e-mail, Passo Fundo no Coração, 65@gmail.com, ou no telefone 99657-6565. Vou repetir o WhatsApp aqui, é 99657-6565, com ideias, sugestões para o plano de governo. Alexson, tuas considerações finais, por gentileza. Muito bem. Olha, gente, do ponto de vista da categoria metalúrgica, nós compreendemos que o período de a gente discutir o tema eleitoral, né, e escalar o time para os próximos 4 anos é durante a eleição. E nessa perspectiva, o desenvolvimento econômico de Passo Fundo ele precisa passar também por um olhar para o trabalhador. Não dá para nós encher de incentivo fiscal indústrias que não se comprometem com aquilo que é básico do trabalhador, né? Então, isso é uma condição para o trabalhador escolher, né, quem que vai governar no próximo período. Então, nós precisamos ter isso claro. O trabalhador em Passo Fundo hoje, ele tem uma limitação brutal com o tema do acesso à creche para o filho estudar. O trabalhador metalúrgico tem um problema muito sério com o tema do transporte público, que é impossível você aguentar o tirão de ir todo dia, destinar 2 horas para você fazer um percurso curto, né? Então, nesta perspectiva, do ponto de vista do desenvolvimento e do ponto de vista da fiscalização ambiental do trabalho, prefeito Juliano, nós precisamos olhar com muito carinho para o trabalhador de Passo Fundo, porque não tem fiscalização. Tá? A gente bate na porta e não tem ninguém do outro lado, né? E, portanto, é fundamental a gente olhar para essa perspectiva para que a gente, de fato, tenha um desenvolvimento, né? E não um falso avanço que daqui a pouquinho bate o cadeado da empresa e fica os trabalhadores arrebentados, né? Para o nosso Sistema Único de Saúde e para a nossa Previdência cuidar. Então, esse desenvolvimento ele precisa também considerar o trabalhador no centro do debate. Então, nessa perspectiva que a gente coloca os principais anseios da categoria metalúrgica e também se coloca à disposição para contribuir no debate. Trabalhador vota em trabalhador, Excelente. Portanto, nós temos que ter clareza de quem que vai fazer a tarefa no próximo período. Excelente, muito obrigado, Alexson, pelas tuas contribuições, tuas considerações e os pontos que tu levantou e a dedicação do teu tempo aqui conosco. Eu quero agradecer a vocês dois, agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer a Cris pela tradução para Libras, mas também quero dizer para vocês que nós vamos trabalhar muito, eu e a Valquíria, na pauta do desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural da cidade. Nós não consideramos que é só desenvolvimento econômico, tem que ser desenvolvimento econômico acompanhado de questões sociais, culturais e ambientais, certo? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Até a próxima. Um grande abraço e bom domingo. Espero eu que com vitória do Internacional. Não estou acompanhando. Quanto é que está o Inter? Nós vamos ver aqui agora. Eu estou aqui sem informações do meu time. Um abraço para vocês. Até mais. Valeu. Abração. Até a próxima. Valeu. Um abraço, gurizada. Valeu. Valeu, Cris. Falou. Valeu, Alexson. E o Tomar. Valeu. Um abraço. Até logo. Valeu. Tchau, tchau.